Oi, gente, vou gravar aqui a aula de afecções, então, para vocês conseguirem acompanhar durante a nossa atividade prática no laboratório. Em alguns momentos a minha imagem vai aparecer aqui no cantinho, ou lá em cima, ou lá embaixo, vai depender, outros eu nem vou aparecer, para que vocês consigam visualizar de forma adequada os slides. Então, as primeiras condições que nós vamos ver, as afecções associadas ao sistema cardiovascular, são as valvulopatias cardíacas. Então, são alterações nas válvulas ou válvulas do coração, a tricúspide, a pulmonar, a aórtica, a mitral, que alteram assim a sua função, as suas atividades fisiológicas normais, que nós já vimos nas aulas de fisiologia. Uma das primeiras condições e uma das mais comuns entre as valvulopatias é a insuficiência ou prolapso da válvula mitral. Ela vai acontecer então entre 1 em cada 20 pessoas e geralmente ela atinge mulheres mais jovens, é mais comum em mulheres mais jovens. Normalmente essa condição não vai gerar grandes riscos à saúde da pessoa, mas dependendo do padrão de vida que a pessoa leva, dependendo do jeito que ela, as coisas que ela faz uso, tabagismo, sedentarismo, obesidade, isso pode estar gerando complicações associadas a essa insuficiência mitral. Geralmente está associado com sintomas como dor no peito, fadiga crônica, dispneia, palpitações, taquiarritmias, entre outros. E um dos principais sinais que a gente vai ver geralmente em ecocardiograma, que é o regurgitamento sanguíneo, né? O sangue ele volta, fica tendo retorno de sangue durante a sístole ventricular para o átrio, né? No caso, como é mitral, para o átrio esquerdo. E aí também a gente vai ter umas alterações na ausculta do foco mitral. Então esses são os principais sinais clínicos que a gente pode estar avaliando. Outra condição muito comum das válvulas é a estenose, né? A estenose, então, é a condição onde o espaço para a passagem do sangue ou do que vai passar por ali fica diminuído. Então, eu tenho estenose esofágica, e aqui no nosso caso a gente vai ter a estenose aórtica e pulmonar, onde o espaço que o sangue vai ter, mesmo quando a válvula está totalmente aberta, vai ser muito menor do que o espaço que ele teria numa válvula saudável. Então, o espaço para passar o sangue fica reduzido, o que vai gerar uma diminuição do sangue que se oferta, né, para o corpo. Então, aqui no caso, a válvula aórtica e a válvula pulmonar, elas ficam na base dos grandes vasos que a gente já viu em aula também. Então, os principais sintomas associados a essa condição de estenose, principalmente da válvula aórtica, vai ser o desmaio, fadiga, a incapacidade de praticar atividade física, tontura, né, sintomas associados ao processo de falta de chegada de sangue ao corpo. Ou alguns sinais vai ser então sopro na ausculta, hipertrofia ventricular, principalmente na estenose aórtica. Outra valvulopatia cardíaca, então, é a insuficiência aórtica ou pulmonar, que vai ser a alteração na capacidade de abertura das válvulas dos grandes vasos, tanto a artéria aorta como a artéria tronco-pulmonar. Então, a abertura vai estar comprometida por uma deficiência valvular. Entre os principais sintomas que os pacientes vão referir, então vai ter a dispneia aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, que vão ser ataques de desconfortos que o paciente vai ter durante a noite, né, desconforto respiratório, dispneia, palpitações e dor torácica. Um dos principais indicadores de sinais clínicos que a gente vai estar verificando vai ser com o ecocardio também, onde a gente vai ter um fluxo retrógrado, que vai ser a regurgitação do sangue do grande vaso que ele deveria ir. Então a válvula não vai fechar da forma adequada, né? Não vai abrir de uma forma adequada, não vai fechar de uma forma adequada, e tu vai ter aquele fluxo retrógrado. O sangue vai retornar ou não vai escapar o suficiente para o vaso que deveria ir. Né? Então a gente vai acabar apresentando essa alteração e também o sopro holossistólico, que vai ser o sopro durante a ausculta cardíaca, né, que o enfermeiro e o médico vão fazer, onde a gente vai ter uma alteração, então, esse som de regurgitamento sanguíneo retornando ou, né, tendo uma menor resistência durante a sístole ventricular. A título de atualização, então, a gente vai ter sempre, né, outros métodos se atualizando, mas um termo que vocês vão ouvir muito na parte de cardiologia e nessa parte de avaliação das insuficiências, né, tanto aórtica quanto pulmonar,
vai ser o processo de avaliação, então, a partir do que a gente chama de POCUS, né? Que é o Point of Care Ultrassom, que é o uso da ultrassonografia no local de atendimento que está proporcionando ao paciente. É um termo, é um procedimento que está sendo muito utilizado ultimamente, tanto na parte clínica intensivista quanto na parte clínica emergencista, que é utilizar nesse processo de avaliação cardiológica à beira-leito do paciente, né, a ultrassonografia lá mesmo, não emitindo laudos e nem dando uma assistência para o paciente pós essa intervenção, mas muito mais como um recurso diagnóstico de acompanhamento na hora que tu está fazendo a avaliação. Então, o que vai, né, permitir um maior delineamento da atuação da equipe nessa intervenção, nesse procedimento intervencionista que tu vai realizar a nível cardiológico, bem como direcionar o cuidado que tu vai ter de excelência. Né? Então, aqui é só um exemplo de que como os dados e os indicadores do uso da ultrassonografia em cardiologia são tão importantes para estar diagnosticando, para estar tratando e para estar proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de assistência que pode ser prestada. Uma das condições amplamente associadas, então, a afecções do sistema cardiovascular e uma das mais conhecidas pela população em geral são as insuficiências cardíacas. Né? Então, as insuficiências cardíacas elas vão estar associadas, né, a uma disfunção onde tu não vai ter uma funcionalidade cardíaca adequada. Né? Então, quando alguma das atividades mecânicas do coração, a sístole e a diástole, não é eficiente. Então, o sangue ele não consegue ser bombeado de forma eficiente para fora do coração ou não consegue se encher de forma eficiente. Então, geralmente, o coração normal ele vai ter, né, a sístole e a diástole, onde tu vai ter um preenchimento e um bombeamento do sangue para fora. Quando eu tenho uma insuficiência cardíaca, eu não vou ter essa capacidade mecânica de forma eficiente. E aí nós vamos ter então a insuficiência cardíaca associada a uma disfunção sistólica, que é quando o sangue que é bombeado para fora do coração, ele não é o suficiente, né, por uma deficiência dos ventrículos de ejetarem o sangue com toda a potência para fora, né? Então o ventrículo ele não tem força suficiente para ejetar esse sangue, não consegue gerar uma pressão suficiente para jogar o sangue para fora. Então aí a gente diz que tem uma disfunção sistólica. Geralmente essa disfunção vai ser caracterizada por ventrículos, né, dilatados, onde o preenchimento diastólico é funcional. Então a diástole ela está acontecendo de forma eficiente no coração, porém a sístole desse paciente está comprometida e o sangue não consegue ser ejetado com força suficiente para fora, o que vai gerar então um bombeamento reduzido desse ventrículo. Então o ventrículo ele vai reduzir, vai bombear ali só menos de 40 a 50% do volume sanguíneo que ele tem internamente, né? Agora, quando eu tenho uma disfunção, uma insuficiência cardíaca associada a uma disfunção diastólica, isso quer dizer que o enchimento do coração não é o suficiente. Ou seja, ainda assim eu estou falando de ventrículos, só que eu tenho um ventrículo que ele é rígido, ou que ele é hipertrofiado, e que não tem um enchimento ventricular adequado. Ou seja, não tem espaço dentro do coração, eu não tenho espaço dentro do coração para que ele seja preenchido, né, de sangue, então o que compromete o enchimento do coração, o que compromete a diástole do período de relaxamento do coração. Então os ventrículos são rígidos, eles não têm um enchimento, um preenchimento adequado, e isso acaba diminuindo o volume de sangue que tem dentro do ventrículo. Diminuindo o volume de sangue que tem dentro do ventrículo, eu vou ter, né, um menor volume de sangue ejetado para fora do ventrículo, né, por causa dessa hipertrofia do músculo ventricular ou por esse aumento da rigidez do músculo ventricular, o que diminui o espaço na câmara, o que diminui o fluxo de sangue, o volume de sangue ali dentro, o que vai diminuir a ejeção desse volume no final, geralmente em torno de menos até de 60% de volume ejetado. Né? Então, uma disfunção bem mais grave e uma das mais comuns que a gente vai ver, que vai ser mais comum a pessoa ter essa deficiência. Né? Bom, basicamente, então a gente tem três tipos de insuficiência cardíaca. A primeira delas é a insuficiência cardíaca aguda. É a condição clínica que vai estar associada, então, né, a uma diminuição, uma redução do débito cardíaco e uma hipoperfusão tecidual de início súbito, que vão estar associados, então, a outras condições cardiovasculares, que eu vou falar depois, que é o IAM e a arritmia cardíaca. Basicamente, então, a gente tem que entender que a gente vai ter sempre,
nessa insuficiência cardíaca, né, associação de um débito cardíaco. O débito cardíaco, ele é o volume de sangue que sai para fora do coração em 1 minuto. Ou seja, ele é aquele volume que é ejetado pelos ventrículos, principalmente o ventrículo esquerdo, quando a gente está avaliando, né, função cardiovascular. Então, é aquele volume ejetado pelo ventrículo esquerdo em 1 minuto. Então, o débito cardíaco vai se correlacionar, então, com a frequência cardíaca, né? Então, o número de vezes que o coração bate em 1 minuto, vezes, então, o volume sistólico, que é aquele volume, né, que sai para fora do ventrículo, o esquerdo, né, novamente, o esquerdo, durante a sístole. Então, é aquele volume que é ejetado para fora, né, do coração durante a sístole. Então, o débito cardíaco vai ser a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Geralmente, o volume sistólico, fisiologicamente falando, ele gira em torno de 70 ml. Na insuficiência cardíaca, eu vou ter uma associação, então, de uma redução, né, uma diminuição desse débito cardíaco. Acharam que eu ficar livre dos meus desenhos, né? Aqui eu consigo fazer desenhos piores, escrever de forma pior, que essas letras do computador. Mas, enfim, adapte-se e acostume-se, preste atenção no que eu estou falando. Então, basicamente, nessas condições, na ICA, por exemplo, na maioria das insuficiências cardíacas, então nós vamos ter, então, a associação a IAM ou arritmia cardíaca. Uma arritmia cardíaca, já antecipando algumas coisas que eu vou falar depois, uma arritmia cardíaca é uma alteração, né, na frequência do coração, na alteração da contratilidade do coração associado a distúrbios, né, da condução elétrica do coração, que vão levar a umas alterações de ritmo do coração. E o ritmo do coração é uma frequência cardíaca, né? O IAM é a mesma coisa, ele vai alterar o potencial de contração do coração. Ele vai ser uma área do coração que morreu, né? Infartou, e aí vai alterar o poder de contração do coração, o poder de condução do coração, e isso vai alterar a frequência cardíaca, assim como a área isquêmica do IAM pode afetar, então, o volume sistólico, assim afetando o débito cardíaco. Então, se eu tenho uma redução do débito cardíaco, uma redução do volume de sangue que sai para fora do coração, eu vou ter uma hipoperfusão tecidual, que vai ser, então, aquela condição onde o sangue não chega o suficiente até os meus tecidos, onde não vai acontecer uma oxigenação de forma eficiente nos meus tecidos periféricos, né? Então, a ICA vai ser isso, vai ser aquela insuficiência, aquela incapacidade que o coração vai ter de bombear o sangue de forma agudizada, né, uma condição agudizada que se instalou naquele momento no paciente, decorrente então de IAM e arritmias cardíacas. Algumas associações importantes é que a ICA ela vai estar correlacionada com o potencial de fração de ejeção do ventrículo, ou seja, quanto menor for a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, quanto menor for a fração que sai do volume sistólico para fora, do volume sistólico final para fora do ventrículo esquerdo, quanto menor a porcentagem desse volume que é ejetado, pior vai ser a minha insuficiência cardíaca aguda. Então, né, condições onde eu tenho uma frequência de ejeção ventricular esquerda reduzida inferior a 40%, é considerado uma insuficiência cardíaca aguda grave. Onde eu tenho, né, uma condição superior a 50%, maior que 40% em algumas condições, pode ser que o tratamento dessa condição seja apenas medicamentoso, não tenha nenhuma cidade intervencionista naquele momento. Então, a ICC, né, congestiva, é onde vai haver um acúmulo de sangue nos tecidos, o que vai causar essa congestão, ou acúmulo de sangue, ou acúmulo de fluidos no tecido, no próprio dito, né? Não é só o sangue nos tecidos, mas sim o acúmulo de fluidos, o edema, tudo que acumula nos tecidos periféricos. E ela geralmente vai estar associada a comorbidades como RAS, aterosclerose, doenças metabólicas, afecções pulmonares, entre outras. Né? Então, RAS, hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre elas, as doenças metabólicas que a gente já viu, TM, hipo, hipertiroidismo, afecções pulmonares, nós vamos ver pneumonia, DPOC, asma, bronquiolite, bronquite, então essas afecções em geral. E a ICC ela vai ser classificada conforme o seu perfil, né? O seu perfil de congestão e o seu perfil de perfusão.
Então, o que é congestão? A congestão ela vai ser a avaliação dos sinais onde apresenta-se acúmulo de líquido no corpo do paciente, né? Então, os sinais de congestão é aqueles sinais onde eu tenho retenção de líquido ou retenção de sangue no paciente, como, por exemplo, turgência jugular, aparecimento lá na ausculta da bolha B3, que geralmente, fisiologicamente, não se tem a B3 em condições normais, né? Estertores ou crepitantes pulmonares na ausculta pulmonar, ascite, né? Ortopneia, são sinais de congestão que os pacientes com ICC podem apresentar. E também as falhas da perfusão tecidual, a hipoperfusão tecidual, né? Que vai estar associado, atrelado a essa congestão, muitas vezes, né? Porém, pode se apresentar isoladamente ou não, né? Então, extremidades frias, hipotensão sintomática, sensório diminuído, né? Piora da função renal, esses são sinais de hipoperfusão tecidual, ou seja, o sangue não está indo até os tecidos, não está tendo as trocas adequadas, está tendo alguma disfunção na perfusão dos tecidos dos pacientes com ICC. Então, congestão vai se relacionar ao acúmulo de líquidos e a hipoperfusão vai associar o sangue chegando nos tecidos. E aí nós vamos ter os perfis. Né? Os perfis mais graves são aqueles perfis C e D, onde eu tenho, né, alterações da perfusão, né, como extremidades frias, hipotensão estomática, etc. E também sinais da congestão, e aqueles pacientes mais graves ainda, que é onde eu tenho sinais de hipoperfusão tecidual, porém eu ainda não tenho sinais de congestão, né? Não tem sinal nenhum de congestão, isso quer dizer que a insuficiência cardíaca está um pouco mais grave, porque aqueles sintomas não são propriamente explícitos naquela condição que ele se apresenta. Então, ele pode estar numa condição muito mais severa do que um perfil C, por exemplo, de um paciente de CC. Então, basicamente, a ICC ela vai estar, né, na sua condição aguda, naquela condição que eu falei, a ICC congestiva, e a descompensada é aquela insuficiência cardíaca que está instável no paciente, é aquela ICC, seja ela aguda ou congestiva, onde o paciente se descompensa totalmente, podendo chegar então ao risco do choque cardiogênico. Né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a ICC descompensada e o choque cardiogênico no próximo slide. Mas os sinais e sintomas, então, né? Primeiramente, o principal sinal de uma insuficiência cardíaca, principalmente do lado direito, né? É quando eu tenho a êxtase jugular, que é esse aumento da veia jugular, né? Que vocês podem ver aqui na imagem, que é esse aumento das veias jugulares, onde elas estão distendidas. Isso quer dizer que eu tenho uma insuficiência cardíaca propensialmente à direita, né? Uma insuficiência cardíaca do lado direito do coração, onde eu também vou ter sintomas como ascite, edema, hepatomegalia, né, redução da hepatoperfusão e assim por diante. Alguns sinais também de insuficiência cardíaca à esquerda é dispneia, cianose, fadiga, taquicardia, a dispneia paroxística noturna, que eu já tinha comentado anteriormente, e assim por diante. Então, esses são os principais sinais e sintomas que a gente vai estar vendo no paciente com ICC. Basicamente, a ICC descompensada vai ser aquela insuficiência cardíaca onde o paciente tem um risco iminente de evoluir para um choque. Né? Os choques sistêmicos são aquelas condições de risco e agravamento da situação de vida do paciente. É aquele estado onde o paciente criticamente instável pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória ou para a morte. Choque anafilático, choque hipovolêmico, choque séptico, são aquelas condições características que levam a um estado de disfunção biológica, disfunção fisiológica, que pode levar à morte do paciente. Então, a ICC descompensada ela vai ser classificada conforme o seu risco de evoluir para um choque cardiogênico. O choque cardiogênico é aquele onde o coração, a disfunção do coração, pode levar a uma PCR ou até mesmo, então, a uma morte súbita do paciente. Então, basicamente, a ICC descompensada pode ser classificada de A a E, né, conforme o potencial risco de choque. Então, o estágio A é aquela ICC descompensada ou aquela ICC aguda ou ICC congestiva que pode evoluir, então, né, que está sobre o risco de choque. Então, o paciente ele não tem uma evidência clínica, né, de choque cardiogênico eminente. Então, ele pode não ter nenhuma evidência clínica. Ele não tem nada de evidência,
né, que leve a esse potencial choque cardiogênico eminente, né? CC aqui para nós é choque cardiogênico. Então, o estágio A é aquele paciente que está sob o risco de choque, simplesmente por ele ter a ICC cardíaca aguda ou a ICC que é congestiva, né? Que é a insuficiência cardíaca congestiva. Então, esse paciente em estágio A está sob o risco de choque. Não tem evidência ainda clínica aparente que a gente pode avaliar no paciente que ele vai evoluir para um choque cardiogênico naquele momento. O estágio B é quando o paciente apresenta início de choque, né? O início de choque ele vai ter uma evidência clínica visível que esse choque pode estar começando a se instaurar, né? Que é o caso da hipotensão relativa ou taquicardia, mas sem hipoperfusão. Então, o paciente ele tem sinais de hipotensão relativa, ele está com a pressão arterial dele baixa, né? Ou ele tem uma taquicardia associada, porém ele não tem sinais de hipoperfusão. A extremidade dele está aquecida, a extremidade dele está prefundida, né? A avaliação das extremidades que eu ensinei para vocês já lá em APH, né? Como se avalia as extremidades de um paciente. Então, essa hipoperfusão tecidual, ela ainda não tem sinais, né, dessa hipoperfusão, dessa redução da perfusão tecidual. Então, ele está em início de choque, ele é classificado como ICC descompensada de estágio B. A ICC, né, a ICC não, a ICD, né, de estágio C é aquela que tem o choque clássico, né, que é onde o paciente ele vai ter uma hipoperfusão, né, que vai requerer o uso de ionotrópicos, vasopressores, além de uma ressuscitação volêmica para restaurar a perfusão. Ou seja, esse paciente ele tem sinais, né, de que ele está perdendo a perfusão tecidual periférica, né, a extremidade dele não está mais perfundida, apertei lá, ele não está mais perfundindo de forma adequada, está com uma hipoperfusão tecidual, né? E ele precisa, né? Ele está em estado de choque, está com taquicardia, está com hipotensão, então essas condições estão associadas a isso. E ele vai precisar do uso, então, vai requerer, a partir de uma prescrição médica, o uso de ionotrópicos, vasopressores, além de reposição volêmica, restrição volêmica, para melhorar e restaurar essa hipoperfusão, né? Aumentar os níveis pressóricos e tentar diminuir essa frequência, essa taquicardia que esse paciente vem apresentar. Ao estágio D, então, vai ser um choque em deterioração, né? É um paciente similar ao estágio C, mas que não respondeu às intervenções. Então, a gente fez reposição volêmica, né? Restituição volêmica, colocou volume no paciente, usou vasopressores, noradrenalina, né? Dobutamina, outras medicações vasopressores, usou ionotrópicos, atropina, bababá, fez uso de medicações para tentar reverter esse quadro, porém não foi eficiente. Então a gente classifica como insuficiência cardíaca de estágio D. O choque está em deterioração ainda, o quadro é similar ao estágio C, porém não respondeu de forma clínica àquele estágio ali e está cada vez mais piorando esse paciente. E o último estágio E, perdão, é o estágio de choque extremo, que é aquele paciente que está em PCR e está sob RCP em andamento, né? Está em parada cardiorrespiratória e está sob restrição cardiopulmonar em andamento, recebendo então ali várias intervenções, sendo então o estágio E o estágio mais grave de uma insuficiência cardíaca que ela pode estar chegando, né? Ainda então dentro das afecções cardiovasculares, nós vamos ter então as inflamações, né, as infecções e os processos inflamatórios dentro das camadas do coração. A primeira delas é a endocardite. Então a endocardite é aquela doença comum, né, uma doença bem comum, que causa alto índice de mortalidade nos pacientes, sendo ela então caracterizada por uma infecção, aqui como vocês podem ver, uma infecção, uma bactéria, um vírus, algum agente patógeno no endocárdio, né? Lembram lá das camadas do coração? Então, no endocárdio. Então, endocardite, inflexão, inflamação, uma inflamação associada a uma infecção do endocárdio, que é aquela camada mais interna do coração. Então, é um processo, pode estar associado a um processo de infecção, oriundos de outras áreas do corpo, né? Incluindo, então, os dentes e as gengivas. Muita gente já deve ter ouvido falar que, né, escovar o dente errado, não fazer escovação, o processo de má higienização e condutas na UTI dos pacientes intubados pode levar, então, a uma endocardite. Já ouviram falar disso? Possivelmente. Então, é aquele quadro onde eu tenho uma inflamação do endocárdio do paciente associado, então, a uma infecção de uma bactéria ou de algum patógeno que entrou lá dentro,
né, podendo ser oriunda de outras áreas do corpo, né, uma infecção de corrente sanguínea também, né, o mau uso de catéteres, etc., pode evoluir para uma endocardite por uma infecção do endocárdio. Né? Então, isso é endocardite. Mas o principal delas que a gente tem que acentuar é a infecção ocasionada por dentes e gengivas. Então, a má higienização oral, a falta de profissionais qualificados para escovação dos dentes no paciente na UTI pode levar a endocardites. Então, outro processo inflamatório associado às camadas do coração é a miocardite, que é a inflamação do tecido muscular do coração, o miocárdio propriamente dito. Então, essa região aqui do miocárdio fica inflamada. Então, a miocardite ela pode ser causada por muitos problemas, tanto infecção, mas também toxinas e medicamentos que afetam diretamente o coração, né? Medicamentos que vão gerar distúrbios sistêmicos, como sacaroidose, mas também outras causas desconhecidas. Então, a miocardite ela pode estar associada a outras coisas. Então, esse aumento inflamatório do miocárdio associado a um processo infeccioso ou uso de toxinas, entorpecentes, drogas, etc., mas também de medicamentos que afetam o coração. Então, pode ser uma condição crônica que levou a essa inflamação do tecido muscular. Então, isso é a miocardite, a inflamação do tecido muscular do miocárdio, né, que é o tecido muscular do coração. Outro processo muito comum e recorrente de inflamação nas camadas do coração é a pericardite, que é a inflamação do pericárdio, geralmente com acúmulo de líquido nessa cavidade pericárdica, que vai gerar o tamponamento cardíaco, que eu vou falar depois. Pode ser de causas por muitos distúrbios, desde infecção, infarto agudo do miocárdio, também pode aumentar o acúmulo de líquido e inflamar o pericárdio, distúrbios metabólicos, tumores, traumas, lesões, né? Facada, qualquer coisa que invada o pericárdio ou que gere dano ao pericárdio pode gerar uma inflamação ou uma infecção na região. Mas geralmente ela é de causa idiopática, não se sabe a origem, né? E pode evoluir então para um tamponamento cardíaco. Então, os principais sinais e sintomas clássicos das endocardites, miocardites e pericardites vão ser sinais clássicos de infecção. Febre alta, calafrio, sudorese, tremores, né, noturnos, relacionado então a indicativos de bacteremia, que é as bactérias no sangue. Inchaço nos pés, pernas e no abdômen, então são sinais que tu pode estar vendo no paciente que apresenta essas condições, além também de sopro cardíaco ou alterações já instalados na ausculta do paciente. Então, ao fazer a ausculta cardíaca do paciente, a gente pode estar auscultando algumas alterações relacionadas às endocardites, miocardites ou pericardites. Fadiga intensa, dor nos músculos, nas articulações e no peito, perda de peso, inapetência, né? São processos associados a esses processos infecciosos ou inflamatórios das camadas do coração. Então, como eu já havia comentado em aula, o tamponamento cardíaco, né, os sinais mais característicos, então, do tamponamento cardíaco, que vale a pena vocês terem conhecimento, né, e é importante para vocês visualizarem os pacientes de vocês, é a êxtase jugular, que é o aumento das jugulares, né, que é a distensão jugular, e a hipotensão. Né, esses são os dois pontos que vocês vão ter condições de avaliar. Já na tríade de Berk compreende então, né, os sinais que a gente vai estar avaliando no paciente com tamponamento possível tamponamento cardíaco para diagnosticar, que é a êxtase jugular, a hipotensão, que são sinais que vocês podem observar nas avaliações que vocês como técnicos fazem, e o abafamento das bolhas cardíacas, o enfermeiro ou o médico pode estar fazendo para confirmar. Então a tríade de Berk compreende isso, né? Esse sinal, que é a êxtase jugular, a hipotensão, associados então também a um outro sinal, que é o abafamento das bolhas cardíacas. Né? Isso vai compreender essa tríade, né, esse triângulo, essa tríade de Beck. Mas os sinais que vocês podem estar avaliando os pacientes e vendo os pacientes e possivelmente associar com o tamponamento cardíaco é a êxtase jugular e a hipotensão. Não que vocês vão diagnosticar, mas que você tem que ter atenção aos pacientes que apresentam esse quadro para comunicar ao enfermeiro ou ao médico. Então, os derrames pericárdicos ou tamponamento cardíaco, derrame pericárdico, esse acúmulo de líquidos e fluidos dentro do pericárdio, ele pode ser classificado em três formas, basicamente. O derrame pericárdio seroso, o hemopericárdio e o derrame pericárdio purulento. Né? Então, o derrame pericárdio seroso vai ser aquele acúmulo de líquido, ou pelo um aumento, ou por uma infecção, uma inflamação naquela região, né?
ocasionando então esse acúmulo desse líquido pericárdico, né? Então, por alguma disfunção, o paciente não está produzindo mais do que deve de líquido pericárdio ou o acúmulo de algum outro líquido intersticial naquela região. O hemopericárdio vai ser associado, então, à presença de hemácias nesse líquido pericárdico e o derrame pericárdico purulento vai ser esse que vai estar associado ao pus, a secreção ali dentro desse pericárdio, né? Então, vão ter esses 3 tipos de derrame pericárdio principais, tá? Então, o principal procedimento que vai ser realizado para alívio desse tamponamento cardíaco vai ser a punção de Marfan. É um procedimento médico que ele que vai realizar, né? E basicamente consiste na introdução de uma agulha no próprio pericárdio do paciente. Então, ele vai furar o pericárdio do paciente e vai fazer a drenagem desse líquido. Geralmente se usa como referência, né, o processo tifoide e as costelas, e se faz uma punção em direção à região acromioclavicular, né, do paciente, e o húmero clavicular do paciente, no caso, né, o húmero clavicular do paciente, para fazer essa retirada desse líquido, né? É um procedimento médico, mas a gente vai ter que fazer a assistência do paciente durante esses procedimentos. E aí as assistências de enfermagem e procedimentos invasivos eu vou dar junto com a aula de cirúrgico para vocês. Vamos entrar então nas doenças coronárias, né? Então as coronárias são aquelas artérias que vão irrigar o coração. Isso mesmo, o coração ele recebe sangue dele mesmo, né? Para irrigar a atividade do músculo cardíaco, irrigar o miocárdio, para que ele exerça suas funções. Então, as doenças coronárias são aquelas que afetam as coronárias, né? Então, as coronárias são as artérias que se ramificam a partir da aorta para o miocárdio para irrigar o próprio coração. Então, ele se irriga primeiro, né, na circulação sistêmica lá que a gente viu, né, tem as artérias que saem da aorta e vão para os órgãos. A primeira artéria que sai da aorta e vai para algum órgão são as artérias coronárias. Então, elas saem da artéria aorta e vão em direção ao próprio coração para gerar a sua irrigação e a sua atividade. Então, quando eu tenho algum distúrbio nessas coronárias, eu vou ter as doenças coronárias. Então, o coração saudável, o sangue circula pela artéria coronária de forma tranquila, e aí a gente vai ter duas das principais comorbidades que eu vou falar, que vai ser a angina de peito e o infarto agudo do miocárdio, que é o IAM. Então, quando eu tenho então essa obstrução da artéria coronária por uma placa de aterosclerose, né, o acúmulo de gordura, eu vou ter a angina do peito, que vai ser essa sensação, esse desconforto no peito que eu vou falar um pouquinho. E quando eu tenho, né, uma placa aterosclerótica muito grande que bloqueia a circulação sanguínea, que bloqueia a chegada do sangue ao miocárdio, eu vou ter então um infarto agudo do miocárdio. Só para relembrar com vocês, de novo, né? Vamos revisar aquilo que eu falei ali anteriormente. Então, a artéria aorta é aquele grande vaso que eu já falei várias vezes da base, que sai do coração e vai em direção ao corpo, né? Lembram lá da parte de fisiologia? Então, a artéria aorta sai do coração em direção ao corpo, mas antes de segmentar-se em várias outras artérias, ela já se ramifica, né? Lembram lá do arco aórtico, né? Então, essa porção ascendente aqui, ó, que sobe do coração e vai em direção ao arco aórtico, que é essa região aqui, dessa região ascendente da artéria aorta, já saem as artérias coronárias, né? Saem dois óstios ali naquela região ascendente da aorta, que são os óstios das coronárias, que é para onde o sangue vai já diretamente após sair do coração. Então, o primeiro órgão que é irrigado na circulação sistêmica é o próprio coração, né? Porque se ele parar de funcionar, o resto tudo para. Então, o primeiro órgão a ser irrigado é o próprio coração pelas artérias coronárias. Então, eu tenho a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda, né? E aí elas vão se ramificar em outras porções de artérias, como a gente vê aqui, né? Os ramos, as artérias circunflexas esquerdas, a artéria marginal direita, são artérias que vão se ramificar a partir dessas artérias coronárias principais, direita e esquerda. Então, basicamente, a angina de peito, né, vai ser nada mais do que o relato de uma dor pré-cordial, né, uma síndrome relatada por uma opressão ou dor na região pré-cordial, na região do peito, no tórax, na região do tórax anterior, relacionado, então, a uma diminuição, a um fluxo ineficiente das artérias coronárias. Então, vai ser uma dor no coração, literalmente. Então, o coração do paciente dói
por uma obstrução parcial da artéria coronária, que dificulta então a chegada do sangue até lá e leva a um quadro de hipóxia, né, daquela região cardíaca, gerando as dores por alguns momentos, né, ou continuamente, dependendo do tipo de angina. Geralmente a angina vai estar associada a outras doenças e outras comorbidades, como pressão alta, dislipidemia, aumento dos triglicerídeos, alterações metabólicas e etc. Então a angina, geralmente, raramente ela vai vir somente ela, né? Ela vai estar associada a outras condições do paciente. A nível de avaliação hospitalar, a nível de emergência, a nível de unidade coronariana, a nível de unidade clínica, né? Então sempre se deve avaliar a dor precordial como algo de risco eminente à vida, né? Porque essa dor precordial, essa angina, ela pode estar antecedendo um infarto agudo do miocárdio, que é uma condição que pode levar à morte, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória do paciente. Então, sempre se avaliar a dor de forma múltipla, né? Porque a dor é uma experiência sensorial desagradável, blá 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 blá, onde eu tenho que estar avaliando ela sempre de forma múltipla, atento aos sinais clínicos que o paciente me apresenta, obviamente, né? Então, sempre eu vou avaliar a característica dessa dor, a localização dessa dor, a duração que essa dor tem, e sempre associando com o histórico do paciente, se ele tem RAS, se ele tem DM, se ele tem doença cardiovascular, se ele tem stent, se ele não tem stent. Então, se ele tem AVS, se ele tem mais de 60 anos, então essas condições, né, que podem piorar o quadro, ou que pode ser um indicador de que essa angina ou que essa dor no peito pode ser um indicador de um IAM nesse paciente. Então, né, avaliar a pressão arterial, frequência cardíaca e sempre estar avaliando e reavaliando esse paciente com risco coronário eminente, que pode evoluir para um infarto agudo do miocárdio, depois para uma PCR e acabar morrendo. A angina, então, ela pode se apresentar de várias formas, né? Então, os locais de dor anginosa pode ser os ombros, né? Pode ser tanto o ombro esquerdo quanto o ombro direito também, mas geralmente ela se apresenta, né, como forma de formigamento no membro superior esquerdo, né? Dor precordial intensa, como se tivesse alguém sentando em cima de ti, né? Isso geralmente a gente associa com ansiedade, mas também pode se apresentar dessa forma, em forma de fincada ou facada no peito, o paciente pode relatar isso para vocês. Dor mandibular, na região da mandíbula, né? Dor nessa região aqui do pescoço e da mandíbula pode ser um sinal de angina, né? Então o paciente ele pode referir dor mandibular e também dor, aqui não está marcado, né? Mas o paciente também pode apresentar, né, dor na região gástrica, né? Então, dor nessa região gástrica que o paciente pode estar apresentando. A gente vai associar um refluxo gastroesofágico quando vê o paciente estar com uma síndrome anginosa, quando vê o paciente evolui para um infarto agudo do miocárdio. E, na verdade, a gente jurava que era dor de barriga, mas não é. Né? Então, ele pode sim apresentar dor anginosa na região gástrica, a região epigástrica aqui, né? Próxima ao estômago, próximo ao processo tifoide. Então, essa região também pode apresentar dor no paciente, né, com síndrome anginosa. A angina, né, vai ser classificada em estável ou instável, né? A instável é aquela de alto risco para a evolução de um IAM, né? Isso só tem alívio geralmente com nitroglicerina, o ECG apresenta alterações, né? Já a estável é aquela dor torácica ao esforço ou estresse, né? Então o paciente não tem a dor constantemente, mas ele já tem uma lesão que é reversível ao músculo, mas ainda existe a lesão, e ela alivia com o repouso do paciente. Então, a estável é aquela que acontece aos esforços ou estresse, subindo uma escada, por exemplo, e assim por diante. O principal tratamento para angina vai ser o uso, né, de vasodilatadores. Geralmente, quando o paciente está com uma síndrome anginosa, uma dor no peito muito grave, a gente usa a isosorbida, que é um nitrato, né, que vai atuar relaxando a musculatura lisa vascular e tem o seu efeito imediato, porque ele pode ser feito via sublingual, né, ou por via oral também, dependendo da utilização, mas na emergência ele pode ser utilizado, em emergências cardiovasculares, ele pode ser utilizado de via sublingual, com uma rápida absorção, né, e ele vai aliviar, então, né, a dor anginosa.
geralmente ele é utilizado como profilaxia de doenças coronárias para tentar se evitar, né, dilatar a artéria coronária para se evitar a evolução da angina para um IAM. Bom, aqui é só uma questão que a gente geralmente discute e fala, né, que é infarto, infarto ou infarte ou infarte, né, que na verdade nada mais é do que uma forma de falar. Geralmente a gente vai ver utilizando na nomenclatura médica a palavra infarto, mas todas as outras elas são certas, né? Então a gente vê muitos pacientes de outras origens, de outros estados, ou até mesmo do interior aqui do Rio Grande do Sul, meus avós mesmo. Meu pai, muitas vezes, que é da área da saúde, eu já vi, quando antigamente ele falando infarte, e fulano infartou, ou teve um enfarte, né? Então, usar essa versão aqui, mas todas elas estão certas, né? Então, basicamente o quê? Vou só dar um exemplo aqui, né? Que teve um estudo, né, do CREMERS de São Paulo, onde ele fez uma prova, ele aplicou uma prova nos residentes, né, nos alunos de medicina que recém tinham se formado, e cerca de apenas 40% desses residentes de medicina sabiam reconhecer um infarto agudo do miocárdio. Óbvio que em condições clínicas mais avançadas do que os conhecimentos que eu vou passar aqui para vocês, mas o infarto agudo do miocárdio é uma condição onde o paciente pode evoluir para um risco iminente de morte. Então, se os profissionais de saúde eles não estão qualificados e não sabem reconhecer sinais e sintomas que o paciente apresenta dessa condição, os pacientes vão morrer mais. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, tanto vocês como técnicos, para reconhecer isso, para levar para os enfermeiros de vocês e para a equipe médica, né, mas principalmente para os enfermeiros de vocês, esse reconhecimento desses sintomas que os pacientes referem, para então o enfermeiro fazer essa avaliação e poder estar intervindo nesses pacientes o mais rápido e o mais breve possível. Né? Mesmo que os médicos não saibam diagnosticar um infarto, né? Cerca de 40% desse estudo lá em São Paulo, né? Não é todos os médicos, não vamos generalizar. Mas eu acho essa informação engraçada de se falar, para que vocês não fiquem se cobrando e se pesando tudo que eu estou falando aqui para vocês. Então a gente tem que ponderar, né? Vocês, como profissionais de saúde, têm que saber reconhecer algumas condições clínicas de morte iminente para estar levando para o profissional competente, o enfermeiro de vocês, para que isso possa ser avaliado de forma mais incisiva e de forma mais adequada. Então, basicamente, você tem que saber reconhecer os sinais e sintomas que os pacientes vêm apresentar. Né? Então, o infarto agudo do miocárdio, ou infarto agudo do miocárdio, né, o IAM, ele vai ser apresentado a partir de algumas alterações. Por exemplo, alterações de ritmo cardíaco. O ritmo cardíaco do paciente ele pode estar acelerado, dor no peito, náusea, vômito, falta de ar, ansiedade, suores frios e tonturas. São sinais, são sintomas que o paciente pode estar expondo para vocês em algum momento e que deve ligar uma chavezinha, um sinal de alerta de vocês para poder avaliar esses pacientes, né? Então, basicamente, o infarto agudo do miocárdio vai ser isso, vai ser a obstrução dessa artéria coronária que vai levar a uma área isquêmica do músculo cardíaco, levando a uma insuficiência, né, uma deficiência na atividade cardíaca do coração, elétrica e mecânica, né, não é uma insuficiência cardíaca, desculpa, eu ia falar errado, mas uma deficiência dessa atividade cardíaca, né, ocasionando então assim, possivelmente uma insuficiência cardíaca aguda, por exemplo, né? Então, essa deficiência ela pode evoluir para uma insuficiência cardíaca aguda, mas também ela pode apresentar apenas deficiências momentâneas daquela atividade do coração, com reversão dependendo do nível de intervenção gerado ao paciente. Então, dependendo do ponto de obstrução, eu passei para vocês ali, né, as artérias lá no começo, qual é a artéria escambificada para qual. Então, lá naquele ponto de obstrução da artéria, vai gerar uma área isquêmica. Dependendo do ponto de obstrução arterial, a área isquêmica afetada vai ser outra. Né? Então, a área isquêmica aqui dessa artéria foi essa região mais inferior do coração, né? Mais posterior e inferior do coração. Essa área, esse ponto aqui, foi uma área mais inferior, mais apical do coração, mais anterior. Esse ponto de obstrução aqui foi uma área muito maior do coração, né? Mais para o lado esquerdo do coração. Então, dependendo do ponto de obstrução, a área isquêmica do coração vai ser diferente. Então, o quadro, a piora clínica, o pior prognóstico do quadro de AM também vai ser diferente para esse paciente. E aí o paciente vítima de um infarto agudo do miocárdio vai apresentar alterações naquele eletro normal que eu ensinei para vocês lá no começo, né? Daquele sistema elétrico de condução do coração que eu mostrei para vocês anteriormente.
né, que vão estar ocasionando então aí uma avaliação de um melhor ou um pior prognóstico para o paciente. Eu não falei ainda sobre eletrocardiograma com vocês de uma forma bem explícita, o passo a passo de como se realiza, mas eu vou falar ainda, né, sobre como se realiza, como se posicionam eletrônios, quais são as áreas avaliadas, mas aqui só para que vocês entendam que daquele ritmo normal que a gente viu, né, o complexo QRS, a região ST, né, o P ali, tudo isso ele pode ser alterado por uma isquemia, por um infarto agudo do miocárdio. Então, uma isquemia subendocárdica, ela pode gerar o que a gente chama de infra de ST. Então, lembram lá, né, complexo Q, R, S e onda T. O segmento ST é essa região que fica entre, né, o complexo QRS, o final do complexo QRS e o início da onda T. Esse segmento ST a gente chama de segmento ST. Falei duplicado, desculpa. Então essa região aqui a gente chama de segmento ST, que é o espaço que tem entre o complexo QRS, o final da onda S, e o início da onda T. Esse segmento se chama segmento ST. Então, o infarto agudo do miocárdio, geralmente, no eletrocardiograma, ele pode apresentar alterações desse segmento ST, como infra de ST, numa isquemia subendocárdica, como uma infra de onda T, uma isquemia subendocárdica aguda, né? Então, esse infarto aqui do paciente ele já sofreu e se recuperou, aqui ele está sofrendo agora e está tendo uma piora do quadro, por exemplo, digamos assim. E uma isquemia transmural, por exemplo, que é quando eu tenho um aumento, né, um supra de ST, associado também a um supra de onda T. Né? Então, essa isquemia transmural quer dizer que várias regiões, né, do miocárdio ventricular estão comprometidas decorrente desse IAM. Né? Então, essas alterações no eletro, vocês não vão precisar diagnosticar. Quando eu falar da aula de eletro, eu vou falar sobre o que é a competência do técnico de enfermagem, mas para que vocês tenham conhecimento disso, né? E aí, na prática clínica, essa avaliação, né, do complexo QRS, do segmento ST, da avaliação do IAM, vai levar uma terminologia que muito vocês vão ver na prática de vocês, é falar sobre o médico, o enfermeiro vai falar sobre IAM com supra de ST, né, que é um dos mais comuns dos IAMs, né? Então, o IAM com supra de ST é aquele IAM onde eu tenho uma alteração, um aumento, né, do segmento ST, uma elevação desse segmento, né, caracterizado então nesse eletrocardiograma. Então, o supra de ST é essa elevação, né, esse processo que o segmento se torna mais alto do que ele deveria ser, né, lá nos achados eletrocardiográficos. Então, ele era para estar aqui nessa região, ele está lá em cima, esse segmento de ST. Então, o IAM com supra-ST vai ser essa condição, onde o paciente está sofrendo um infarto agudo do miocárdio associado com esse achado eletrocardiográfico lá no eletrocardiograma desse paciente. Basicamente, então, os tratamentos para o infarto agudo do miocárdio com supra de ST vão consistir, então, no minimizar a dor que o paciente refere, o dano, né, tecidual real que existe ali. Então, aliviar a dor com utilização de morfina. Né, então, o paciente geralmente vai receber morfina para tentar minimizar a dor que ele refere. Oxigenoterapia, então, a oferta de oxigênio para esse paciente para melhorar o padrão respiratório, o esforço respiratório que ele venha a apresentar. O uso de nitratos, né, para dilatar, né, como por exemplo na mesma situação da angina, utilizar a isosorbida, né, o uso de nitratos para fazer dilatação das coronárias, para tentar melhorar o fluxo sanguíneo. O ácido acetilsalicílico, né, para evitar a agregação, né, como ele é um antiagregante plaquetário, para evitar a agregação e formação de novos trombos nas coronárias. Beta-bloqueadores, para estar fazendo então, né, uma inibição do músculo cardíaco para evitar efeitos de aceleração, né, da atividade cardíaca. Inibidores da ECA, como o captopril, por exemplo, né, o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina para tentar aliviar ali, os níveis pressóricos para minimizar o dano cardiovascular que o paciente vai ter. Clopidogrel também, né, heparina, anticoagulante, para evitar a formação de coágulos, né? Clopidogrel, antiarrítmico, né? Que vai gerar ali um estímulo e a manutenção do ritmo cardíaco, e a heparina como anticoagulante para evitar a formação de novos coágulos. E se o negócio piorar,
né, a gente se usa a adrenalina caso o paciente evolua com PCR. Né? Então aí se forma esse acrônimo, acho que se fala, né? Mona Bicha, né? Que é uma forma de decorar quais são as intervenções, as medicações, né? Que podem ser usadas então, né? As intervenções terapêuticas que podem ser utilizadas no infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Outra condição, doença cardiovascular, é a aterosclerose. Ela é uma doença inflamatória do endotélio vascular, né? É uma doença inflamatória multifatorial que é causada pelo acúmulo de gordura, o excesso de lipídios, né, na camada interna do endotélio arterial, né, que é o acúmulo dessa gordura nessa região leva ao processo inflamatório nas artérias, leva à deposição de placas calcificadas nessas artérias e, consequentemente, leva à obstrução dessas artérias e aos comprometimentos que a aterosclerose pode evoluir, né? Os quadros que a aterosclerose pode evoluir. Então, geralmente, a artéria ela tem sua função normal, né? Acontece esse acúmulo de lipídios, levando a uma disfunção endotelial. Essa disfunção do endotélio leva ao acúmulo de gordura, mais acúmulo de gordura nessa região, leva à formação dessa placa e, por fim, essa região vai acabar sendo acometida por um trombo, né, por uma trombose dessa artéria. Né, a formação de um trombo ali, dessa acúmulo dessa placa, leva à formação desse trombo nessa região arterial. E aqui eu coloquei só um meme, né, para descontrair, e que vocês achavam que era só uma gordurinha na veia, né? Geralmente as pessoas associam esse acúmulo de gordura à trombose venosa, que é diferente, né? E na verdade aqui a aterosclerose é o acúmulo, essa deposição de gordura nas artérias, né? Então todo mundo geralmente associa o aumento dos lipídios, o aumento das gorduras apenas às veias, né? A trombose. Mas na verdade existe a formação de trombos nas artérias, que são muito mais graves do que nas veias, né? Não que seja menos importante a gente estudar e conhecer ambas, né? Mas é muito mais grave tu ter uma formação de um trombo numa artéria. Justamente, né, muito mais grave pelas consequências clínicas que essa aterosclerose pode levar. Então, a aterosclerose, como vocês podem ver, né, é o acúmulo, essa deposição e a formação dessa placa de calcificação de gordura nas artérias, e as consequências clínicas principais, né, que a gente já viu algumas, é a angina, o infarto agudo do miocárdio, um aumento das funções da hipertrofia, levando à hipertrofia ventricular esquerda, um aumento das funções do esforço cardiovascular que precisa existir no corpo para né, passar o sangue por essas regiões. Então, o acúmulo de gordura leva a um aumento da necessidade da pressão do sangue que sai do coração. Então, isso acaba levando a uma hipertrofia ventricular, geralmente à esquerda, né, porque a aterosclerose é nas artérias, e as artérias só se comunicam com o coração pelo lado esquerdo, né, as artérias sistêmicas, no caso. Insuficiência cardíaca, né, que é uma consequência, né, pode ser uma consequência de ambos. Uma insuficiência cardíaca, um AVC, que é quando acontece o deslocamento desse trombo até uma região encefálica. Né? Insuficiência renal pode levar a uma deficiência, uma série de deficiências do sangue chegar até os rins e ser drenado. E algum tipo de doença vascular periférica também pode estar associado, né? Por falta de chegada de sangue nessas regiões. Então, uma necrose tecidual e assim por diante. A aterosclerose vai geralmente estar associada a uma dislipidemia, e a dislipidemia vai estar associada aos colesteróis, né? Então, o colesterol, lá para a gente lembrar, né? Só para a gente relembrar lá do paciente clínico, paciente adulto, que vocês vão ter ou já tiveram. Então, o LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom, né? Logo, Deus leva, hoje Deus livra, que é só para a gente memorizar. Então, geralmente, a gente vai estar associado a um aumento do LDL, né? Que são os lipídios de densidade baixa, lipids downloads, né? Então, os lipídios de densidade baixa, eles têm mais facilidade de permeabilizar as membranas, se acumulando no interstício e gerando, então, as placas de atrofia. Bom, vou falar rapidamente, então, sobre as cardiopatias congênitas, né? Então, a cardiopatia congênita é aquela condição onde eu tenho uma alteração no coração já ao nascimento, né? Então, acontece uma
condição que está associada ou ao nascimento ou ao desenvolvimento intrauterino, ou seja, geralmente a gente descobre isso ao nascer do bebê, né? Geralmente pelo teste do coraçãozinho ou mais tarde por alguma disfunção orgânica. Então as cardiopatias congênitas são aquelas associadas ao nascimento. Então o teste do coraçãozinho, vocês vão ver lá em materno, ou já viram em materno, é um teste que deve ser realizado entre 24 e 48 horas, que vai levar então em consideração a verificação do volume, né, da saturação periférica, né, do bebê nas primeiras horas de vida. Né? Então, comprometimento periférico, alterações do coração, levam a alterações na saturação periférica desse criança. Entre as principais cardiopatias congênitas, nós vamos ter aquelas consideradas acianóticas, que são as mais comuns. Entre elas, nós temos a comunicação intra-atrial e a comunicação interventricular. Lembra lá que eu falei que não poderia existir comunicação entre ventrículos de lados opostos ou entre átrios de lados opostos? Não pode. Né? Fisiologicamente não pode. Mas essa comunicação ela pode acontecer. Né? Ela pode acontecer porque é uma doença, uma cardiopatia congênita. Ou seja, o bebê ou a pessoa nasce ou descobre mais tarde, porque às vezes pode ser descoberta na vida adulta essa cardiopatia, pode descobrir que ele tem uma comunicação interatrial, a comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Então, tem essa comunicação entre os átrios e o sangue pode ficar circulando entre os átrios e causar condições, né, onde o paciente pode ter agravamento ou não. Né? Geralmente, atrial não é tão grave. Já a ventricular também. Pode acontecer uma comunicação entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, e esse ventrículo está perdendo sangue para ou ambos os lados, né? E geralmente o ventricular é diagnosticado mais cedo porque ele pode ter condições mais graves, expressar quadros mais graves aos pacientes. Entre as anomalias, né, congênitas ainda, nós vamos ter as cianóticas. A mais frequente delas vai ser a tetralogia de Fallot. Apesar de ser frequente das cianóticas, essas condições são mais raras de acontecer nos pacientes. E geralmente a criança que nasce assim, ela vai ter que passar por procedimentos cirúrgicos logo ao nascer. Né? Mas ela é caracterizada por 4 alterações, 4 anomalias principais. A hipertrofia do ventrículo direito, né? Um aumento desse ventrículo direito, uma disfunção, um defeito no septo ventricular. Então eu tenho essa disfunção desse septo ventricular aqui, essa comunicação entre os ventrículos nessa região, e um acavalamento da aorta superior a essa região de desvio de septo. Então a aorta, em vez de estar na sua localização normal, ela vai estar acavalada a esse defeito septal. Né? Então o septo do ventrículo vai estar aqui, esse desvio, né, entre os ventrículos, e a aorta vai estar acavalada logo na saída dessa região, e também uma obstrução na saída do ventrículo direito, né? Geralmente por uma estenose pulmonar, né? Caracterizada por essa estenose na artéria, na válvula pulmonar, da saída da artéria pulmonar do ventrículo direito. Então essas vão ser as 4 principais alterações, anomalias presentes na tetralogia de Fallot. Aqui, de novo, né? Então, comunicação interventricular, aorta sobreposta, acavalada ao defeito septal, né? Em vez de ela estar na sua posição normal, ela está acavalada ao defeito septal. Hipertrofia do ventrículo direito, né? Um aumento da musculatura do ventrículo direito. E a estenose pulmonar, essa deficiência da saída do ventrículo direito em direção à artéria troncopulmonar. Então, essa estenose pulmonar. São as características principais da trilogia de Fallot. Basicamente, entre as doenças vasculares, então, né, do sistema cardiovascular, nós temos as doenças dos vasos, as vasculares. Então, as vasculares, os vasos sanguíneos das veias, os mais comuns vão ser a tromboflebite e a trombose venosa profunda. A tromboflebite vai ser caracterizada por um processo inflamatório que vai ocorrer no sistema superficial, venoso superficial dos membros, né, geralmente membros inferiores, onde vai acontecer a formação de trombos e coágulos, né, a formação de coágulos naquela região das veias superficiais, levando então a um processo inflamatório nessa região. Né? Então aqui vocês podem ver regiões extensas onde os coágulos estão gerando as flebites, né, as tromboflebites, nessa região. Então a flebite é a inflamação das veias. A tromboflebite é a inflamação das veias gerada pelo trombo, pelo acúmulo de sangue naquela região, por um coágulo sanguíneo naquela região, pela formação de um coágulo sanguíneo.
A trombose venosa eu vou explicar já já. Já a trombose venosa profunda vai ser, né, caracterizada como a formação de um coágulo ou de um trombo em uma veia do sistema venoso profundo, uma veia femoral, né, uma veia tibial, uma veia mais profunda do sistema venoso daquele paciente, né? Então, geralmente, vai acontecer nos membros inferiores, pode estar associado a má circulação, a problemas prévios, até mesmo procedimentos cirúrgicos, né? Pacientes que ficam muito tempo sem mobilização, né? Que não melhora o retorno vascular daquela região. Então, os coágulos de sangue eles podem se formar, lesionando então as veias, né? Gerando um distúrbio de coagulação nessa região, né? O que vai retardar o retorno do sangue para o coração, levando a complicações da trombose venosa profunda. Os trombos podem se deslocar, né, e gerar então aí a VE e a M por oclusão, por oclusão embólica dessas estruturas, né, onde o trombo se desloca em direção às artérias, ou até tromboembolismo pulmonar, né, até chegar nos vasos, nos grandes vasos, e gerar aí a oclusão dessas regiões. Então é uma complicação, né, pode levar a N complicações a trombose venosa profunda. Aqui nós temos então as principais diferenças entre elas, então a trombose venosa superficial, a tromboflebite e a trombose venosa profunda. Então a tromboflebite acomete veias superficiais, como por exemplo a veia safena, e a trombose venosa profunda vai acometer veias mais profundas, né, como a veia femoral. Geralmente gera um cordão de endurecimento trajeto da veia, né, lá na que é superficial, que a gente consegue palpar muitas vezes a tromboflebite. Já a trombose venosa profunda gera um inchaço ou uma em parte ou em todo o membro que o paciente está acometido, né, ou vai edemaciar aquela região toda. Aumento localizado da temperatura, porque é um sinal de inflamação, né? Então aquilo gera uma inflamação local, gera um aumento de temperatura local. Já a trombose venosa profunda pode gerar um aumento de temperatura em todo o corpo, uma interferência sistêmica no caso. Geralmente vai estar associada a vermelhidão ao redor da veia, porque é uma flebite, né? É uma inflamação do vaso. Já o outro vai estar com cianose nas extremidades ou em todo o membro, né? Arroxeamento, regiões roxas daquele membro, cianose ou partes roxas daquele membro, hematomas em todo o membro, que é ocasionado pelo déficit do fluxo sanguíneo daquela região. Menor risco de embolia pulmonar, já a trombose venosa profunda tem um grande risco de. Por fim, né, alguns cuidados de enfermagem com pacientes cardiológicos e vasculares, na UTI principalmente, né, que vai ser então atentar para os sinais de choque na UTI coronariana, UTI adulto, UTI pediátrica, né, qual seja for a UTI, mas vai ter que atentar sempre para sinais de choque, né, que é aqueles sinais que eu falei anteriormente, hipotensão, taquicardia, sinais de piora da parte cardiovascular, diminuição de débito cardíaco, essas coisas assim. Né. Vou falar também sobre os sinais hemodinâmicos, então cabe ao técnico de enfermagem avaliar os sinais hemodinâmicos. Vou falar sobre para vocês depois PVC, PAI, né, PNI, todos os sinais hemodinâmicos invasivos e não invasivos a gente vai abordar em outra aula. Atentar para os potenciais riscos de agravamento de cada caso, então cada paciente, cada condição clínica que eu expliquei para vocês, ela pode ou não se agravar para um estado de UTI, né? Então o paciente ele pode ou não ter essas comorbidades. Algumas comorbidades não levam até a UTI, não é todas que eu falei aqui que vão levar até uma UTI, mas a maioria delas, quando apresentam-se em forma mais agudizada e mais grave, pode ser necessário, né, o leito de UTI por causa da decorrência desses riscos de agravamento de cada um desses casos. Sempre ficar atento a esses sinais, né, de agravamento. Avaliar semiologicamente cada sistema, então dentro das competências técnicas de vocês, avaliar sinais vitais, avaliar balanço hídrico, fazer o balanço hídrico do paciente, avaliar restrições, etc, etc. Atentar para os sinais de infecção, sempre avaliar o paciente quanto ao risco de infecção que ele corre, seguir as restrições hídricas e alimentares conforme a prescrição médica, né, ou conforme a prescrição da nutrição, realizar os preparos de cateterismo e cirurgias correlacionadas, vamos ter uma aula sobre cateterismo, sobre cirurgias e procedimentos relacionados ao coração, comunicar qualquer alteração ao enfermeiro de vocês. Já estou voltando para a sala de aula, aguenta aí.